Oi, eu sou a Rúbia e você está ouvindo o podcast mais empoderado de mulheres em tech. No episódio de hoje, vamos explorar mais uns tantos usos de inteligência artificial e descobrir como ela pode ser uma aliada em nossa carreira. Então vem com a gente. A gente sabe que a criatividade humana é uma das características que mais nos diferencia e, ao mesmo tempo, uma das capacidades que a inteligência artificial tenta reproduzir. Na verdade, ela tenta mimetizar. Mas existe uma ironia interessante nessa história. Talvez seja justamente a criatividade e a curiosidade humanas que nos permitem encontrar os usos mais interessantes para essas ferramentas. Já aprendemos a utilizar IA para adaptar currículos, identificar palavras-chave e aumentar as chances de uma candidatura passar pelos sistemas automatizados de recrutamento. Mas se a gente fosse um pouquinho mais além, como transformar a IA em uma ferramenta estratégica para construir a nossa carreira? E, principalmente, como fazer isso sem transformar a nossa candidatura em uma versão artificial de quem somos? Existe uma linha muito interessante entre usar a tecnologia para potencializar aquilo que a gente já é e usá-la para descobrir exatamente o que o mercado quer ouvir, mesmo que isso talvez não represente aquilo que fazemos de melhor ou que tenha, às vezes, o melhor match com aquilo que somos. Como encontrar esse equilíbrio? E é sobre isso que vamos conversar hoje com a nossa convidada, Lu Fávaro. Lu é extremamente criativa, escreve uma newsletter que conecta a maternidade aos fundamentos e os desafios de produto. Ela é atraída por ambientes que se movimentam rapidamente, mas passa longe de qualquer tipo de superficialidade. E mais recentemente tem explorado o uso de IA como ferramenta para se preparar nos processos seletivos. Lu, seja bem-vinda novamente e conte um pouquinho de você para a gente. Oi, eu sou a Lu, criadora da Mãe de Produto. Trabalho com produtos digitais há quase 15 anos e nos últimos tempos eu tenho pensado muito sobre como a IA está mudando a forma como a gente trabalha e como a gente procura trabalho. E, Rubia, como você falou, eu tenho usado um bocadinho de IA, assim, com bastante afinco nos últimos 3 meses, para me preparar para processos. Então, eu estava num trabalho, e aí quando eu saí dele e olhei para o mercado, eu falei, gente, onde estou? Porque eu estava do outro lado da mesa, eu estava contratando pessoas. É muito diferente você estar nessa posição de estar passando por processos seletivos, olhando para o mercado que vem e vai de onda de layoff, enfim, você fica 5 minutos no LinkedIn, você já dá aquela taquicardia, aquele pequeno desespero. E aí eu falei, poxa, a gente tem uma ferramenta agora ao nosso alcance que pode auxiliar muito. E não só a passar pelos filtros de ATS, que foi, obviamente, meu primeiro uso, tá? Não vou negar que este foi meu primeiro uso de IA nos processos, foi, tá bom, como que eu otimizo meu currículo agora? Uma coisa que eu tenho, que foi uma evolução ao longo desse período, foi muito pensar essas candidaturas como a gente pensa produto. Eu tô pensando a minha carreira como meu produto, porque no fim do dia ela é o meu produto. E aí, quando eu comecei a olhar para os processos, eu venho para uma pergunta anterior, que é, tá, quem sou eu? O que eu quero? Por que eu quero isso? Como é que eu vou medir o sucesso do que eu estou fazendo? Com essas perguntas em mente, eu comecei a desenhar o que virou o meu pequeno ciclozinho aqui, de alguns agentezinhos que me ajudam, mas muito do meu copiloto de carreira, que é a Ada, a minha copilota de carreira, que eu criei aqui, é uma persona. Eu criei essa persona, que é a minha coach de carreira ali. Acho que me ajudou muito nesse processo, criar esse personagem, porque aí eu me sinto não conversando só com um robô. Eu sei que é um robô que tá ali por trás, mas é um robô que sabe bastante sobre mim, porque eu dei muita informação para ele conseguir me ajudar nas coisas. Então acaba criando essa narrativa, e a gente é ser muito de narrativa, né? De construir histórias. Então acabou que surgiu ali. Te dar bom dia pra ferramenta, pedir por favor. A gente é humano, a né? gente gasta uns tokens a mais ali, sim, mas a gente evita a revolta dos robôs no futuro, talvez. Você já falou um pouquinho, Lu, como é que surgiu essa ideia de começar a utilizar a IA para ser o seu copiloto de carreira. E aí eu queria aprofundar um pouquinho mais. O que você diria para alguém que está começando a se preparar para o processo seletivo, por onde começar? Qual seria o passo inicial, assim, vamos começar por aqui? Eu acho que a pergunta, para variar, como tudo em produto, depende, né? Qual seria o primeiro passo? Acho que a gente tem que pensar no contexto em que essa pessoa tá. Se é uma pessoa que ela tá trabalhando e tá em busca de recolocação, estando empregada, ou se não, se ela já saiu, ou se ela já está se aplicando para vagas, porque para cada um dos momentos, ela vai poder usar a IA de uma maneira diferente. Então, pense num cenário que a pessoa tá ali usando como uma estrategista de carreira. Eu acho que é muito um copiloto para você trocar com a ferramenta e descobrir para você, ter claro para você, por que você faz o que você faz, onde você é bom, onde estão os seus pontos de
potenciais melhorias ali, porque você é muito bom em muitas coisas, mas você, como ser humano, sempre vai ter muitos pontos de melhoria, ou gaps. Eu não gosto muito dessa palavra, porque eu acho que ela é meio zoada. Mas, enfim, aonde você pode melhorar, quais são suas fortalezas e fraquezas, e o que você quer. Porque a partir do momento que você define o que você quer e o que é sucesso para você ali, e você tem essas características, quando você vai começar a buscar um novo trabalho, fica mais fácil você entender do que você está vendo no mercado, o que faria sentido para você, para o seu próximo passo de carreira, para o seu próximo movimentação, enfim. Quando você constrói essa ferramenta que sabe quem você é, o que você quer, o que você não quer, você pode usar ela como um matchmaker para as vagas que você está vendo, e você pode usar ela para te ajudar a se preparar para as entrevistas. Então, uma vez você fez ali o depara, você achou uma vaga, você joga na sua ferramenta e fala, tô pensando nessa aqui. Ela provavelmente vai te devolver, a depender de como você parametrizou ela vai te devolver algumas perguntas para entender se faz sentido ou não faz sentido. Ela vai te ajudar com insumos para que você tome a decisão, porque você é o piloto da sua carreira. Você tá ali no banco do motorista da sua carreira. Você não vai deixar a IA decidir por você onde você vai trabalhar. Exatamente. Mas ela pode te ajudar a entender se aquilo é um bom fit ou não. E em sendo um bom fit, como é que você conta a sua história para aquela vaga, para você aumentar as chances de você ser selecionado para aquela vaga. Aí você foi para entrevista. Você pode usar a sua IA para te treinar a entrevista. Eu faço isso muito com a minha. Tipo, eu mando os parâmetros da vaga ali, dou o contexto de qual tipo de pessoa que vai me entrevistar, ou se é uma pessoa, ou se é um robô, se eu já sei qual é a ferramenta que vai estar me entrevistando, e peço para ela simular entrevistas comigo. E aí, o combinado, ela não me interrompe enquanto eu tô respondendo, ela vai agir como se ela fosse o recrutador ali. E aí, no final, ela me dá feedbacks baseados em uma série de parâmetros que eu pré-configurei ela, para eu entender aonde eu preciso melhorar minha narrativa para aquele contexto de vaga específico. Então, a ferramenta ela pode te apoiar em diversas fases. Assim. Eu tenho uma que me acompanha o pipe de candidaturas que eu fiz. Então, eu montei lá um kanbanzinho com as candidaturas que eu estou fazendo, com os perfis, com as vagas que eu estou triando, enfim. E aí, eu vou analisando o meu funil de dados com o apoio da minha IA também. Então, é uma ferramenta que ela é muito versátil e que ela vai amplificar e acelerar alguns processos que, se fosse fazer manualmente, você ia demorar mais tempo para fazer. Mas eu nunca deixo a minha IA como o que vai definir o que eu vou fazer ou não vou fazer. Ela vai me dar insumos e a decisão é minha. Você trouxe um ponto importante. Assim, eu não estou participando de um processo seletivo, mas como eu tenho um curto período aí na área de tecnologia, eu fiz 2 anos semana passada, e eu uso muita ferramenta, e como eu trabalho numa empresa que eu vivo mudando de cliente com muita facilidade, então são cenários muito dinâmicos, diferentes, distintos, então a cada tempo eu tenho que ficar me renovando naquele ambiente, porque eu preciso aprender um novo contexto. E é o que eu gosto muito de fazer, porque é como eu uso muito a IA, né? Pergunta para ela, vem cá, o que é que você percebeu que eu já evoluí desse tempo para cá? E aí a IA responde, eu percebo que agora você tem mais segurança em X, Y, Z. Eu percebo que você ainda falta isso para mudar de nível. Então, é uma conversa realmente interessante. Eu sei que a IA não vai estar 100% correta, como você falou, né? É uma IA ali, é uma ferramenta, ela pode alucinar das respostas que não dizem muito o que tem a ver ali contigo, mas eu acho que ela dá um norte interessante. E aí ela, às vezes, mostra coisas que você mesmo não percebe. Realmente, eu evoluí muito nesse ponto que eu não tinha percebido. E agora eu já não tenho mais esse gap aí, palavra que você falou que não é muito bacana e realmente, eu não tenho mais essa lacuna que eu tinha dificuldade lá no começo e agora eu não tenho, porque, querendo ou não, ela tem um histórico ali, né? Da sua vida, você usa todos os dias, você coloca dados, o que pode ser colocado de dados ali, então ela começa a entender um perfil daquela pessoa que está usando. Então, realmente, ela percebe o que precisa melhorar, o que já melhorou, enfim, eu acho muito, muito interessante isso. Mas eu fiquei muito curiosa. Como é que é esse processo da entrevista? Você coloca o perfil da vaga ali, já coloca o que você quer que tenha match, e aí conversa com a IA, como é que é isso? Como é que é esse processo? Então, vamos lá. Eu tenho essa minha agentezinha, que é minha coach de carreira, e aí eu criei junto com ela um template para as vagas que eu vou aplicar. Então, o processo começou com eu dando uma série de informações, e ela me fazendo perguntas para a gente refinar essas respostas. Então, a gente gerou um promptzinho, tipo, quem é a Lu, o que a Lu faz direito, o que a Lu tem potencial de fazer de forma mais legal ainda, o que a Lu quer da carreira dela, qual que é o salário que ela tá mirando, aonde ela se vê em 5 anos, não exatamente em 5 anos, mas enfim, aonde ela se vê nos próximos movimentos. E aí, com
essas informações, eu tenho um outro agentezinho que faz o crawler de vagas para mim. Então, eu tentei automatizar as coisas que são mais manuais e mais operacionais. Então, todo dia eu recebo na minha caixa de entrada as principais vagas que são aderentes com o meu perfil, com base nesse perfil que eu construí com ela. E aí eu vou ver dessas vagas e de outras que porventura eu olhe, vou jogar num outro chat com ela, e falar, tô pensando em me candidatar nessa aqui por conta desse ponto. O que a gente precisa fazer? Eu tenho alguns currículos padrões ali também, já que eu já defini no começo. Tem alguma coisa que a gente precise mudar? Por quê? E aí a gente vai trocando. E eu configuro as minhas ferramentas para elas me questionarem bastante e para elas me criticarem. Então, isso ajuda muito a sair do modo, tipo, que linda, você é muito fofa, muito maravilhosa, que é o padrão de toda IA, né? Então, eu uso muito ela para tentar achar lacunas no que eu tô pensando e no que eu tô percebendo, no que eu tô avaliando, para eu entender se aquela é a melhor decisão que eu tô tomando naquele momento. Aí ela me ajuda, a gente entende se vai refinar o currículo ou não. Hoje em dia, eu confesso, depois eu entro nessa seara, mas assim, eu cansei de tentar otimizar currículo para todas as vagas. É uma coisa muito cansativa e que não gera um resultado, assim, pelo que eu acompanhei de pipe, não gera um resultado tão bom quanto ter 3 currículos. Tipo, no meu caso, eu tenho 3 currículos padrões e são eles que eu sempre aplico com eles. Eles têm uma taxa de conversão melhor do que quando eu tento adaptar. Mas você acha que essa taxa de conversão é por conta de que você já tem muito definido o que você quer de carreira? Tipo assim, eu quero o tipo X, desse jeito. Você sabe muito o que você quer, então acaba que a quantidade de currículos é menor? É bem menor. Eu acho que você faz um filtro inicial muito maior ali no que você está aplicando. Então, você tem um funil menor, você vai ter uma taxa de conversão menor também, mas eu tava falando mais do sentido dessas vagas que eu decidi que eu vou aplicar, eu não customizo mais o currículo para cada vaga. Eu já defini que eu tenho 3 padrões que performam melhor, e aí eu vou com esses 3. A depender da vaga, eu escolho um dos 3 para a vaga que eu tô aplicando. Foi mais eficiente do que eu ficar customizando. No começo eu fazia muito isso, de customizar o currículo para cada uma das vagas que eu tava aplicando, porque é rápido de você fazer essa customização hoje com IA. Ao mesmo tempo, você corre um risco, se você não releu o que você tá fazendo, pelo amor de Deus, gente, sempre releiam o que a IA e critiquem o que a IA tá cuspindo para você. Não usa exatamente o que a IA tá falando ali. Porque às vezes ela cria, por mais que você tenha dado todas as informações possíveis e imagináveis para ela fazer um negócio direitinho, ela dá uma alucinada, viaja e cria uma personagem que, tipo, não é você. Aí você lê o currículo e fala, gente, essa pessoa é ótima para essa vaga, mas não sou eu, né? Então não, obrigada. A gente tem o currículo que a gente definiu lá, os 3 que você já percebeu que cabem bem para a vaga. Aplicou esse currículo, foi chamada para a próxima etapa, para essa entrevista. Colocou lá, como é que é essa conversa com a IA? Bom, aí eu volto, eu crio um novo chat. Eu acabo separando muito os chats, porque todos estão no mesmo grupo de pastinhas e etc, mas para não... Quando ele alonga muito, ela alucina mais. Então eu tento manter os chats um pouco mais curtos. E aí eu gosto de fazer essa entrevista por voz. Então eu converso com a IA, falo, olha, passei nessa vaga aqui, tô nessa fase, vou ser entrevistada por um robô, por um agente de IA, quando eu sei que vai ser um agente de IA, porque agora eles avisam, né? Tipo, a próxima fase é com a ferramenta tal, ou você vai falar com um humano. Então, eu estabeleço com quem eu vou falar, dou as características dessa pessoa e falo, haja como meu recrutador e me entreviste para que eu me prepare para esse processo. E aí ela vai fazer as perguntas, eu vou respondendo as perguntas, e eu uso isso tanto para treinar para processos em português, quanto para processos em outras línguas também. Então, para treinar para processo em inglês é bem legal, porque às vezes a gente fica super inseguro, né? Sobretudo se você não usa no dia a dia, você fala, meu inglês tá enferrujado, não sei o quê. Cara, ajuda muito, ajuda demais. E aí, ela acaba de me entrevistar e ela já avalia as respostas. Então, às vezes, quando eu tô com dúvida numa resposta específica, eu já trago no prompt e falo, olha, eu quero que você interrompa a resposta. Mas, geralmente, o que eu faço é esperar ela entrevistar inteira e dar o feedback no final. E aí ela tá com base em alguns critérios que eu defini com ela, então clareza, facilidade de capturar o que eu tô tentando dizer. Você viu que eu falo muito, e aí às vezes eu me desvio do que eu tô falando. Eu faço essa entrevista também, não é bonito, tá? Uma skill. Isso é você, eu tô adorando, tô ouvindo aqui e tô aprendendo bastante, pode continuar. É uma skill em eterna adaptação ali, essa comunicação mais direta e etc. Mas só que isso em processo seletivo conta muito. Então, eu ajustei a minha IA para ela me dar esses feedbacks. E aí ela fala, ó, aqui não foi bom por conta disso. Ou aqui você pode melhorar, aqui. E aí eu pergunto para ela, como eu poderia fazer diferente? Aí ela traz exemplos. Aí eu testo de novo, eu faço de novo, me entrevista de novo.
ela muda as perguntas. Então, quando eu tô me preparando, eu uso muito esse bate-papo com a IA, tô queimando várias árvores ali, né, gastando rios e rios de energia elétrica, de servidores. Gastando água. Gastando água, sim, tô. Mas é assim que eu estou usando a IA para me preparar para as entrevistas. Você tá percebendo a diferença, Lu, quando você chega efetivamente na entrevista, chega realmente mais segura e com o prompt que você fez, você percebe a similaridade nas perguntas ou ainda não? Teve uma entrevista que foi muito engraçada, porque a IA, eu fui ser entrevistada por uma IA. A IA fez exatamente as perguntas que a minha IA tinha me feito. Foi, assim, com variações de palavras, mas o significado era exatamente o mesmo. Então foi muito curioso, porque acaba que você tem um padrão no que você está buscando. Se você como candidato está usando a ferramenta de IA para otimizar o seu processo, a empresa também está usando a ferramenta de IA para otimizar o processo dela. No fim do dia fica um gostinho de, tipo, ter uma máquina falando com outra máquina e eu estou aqui só no intermédio. Na ponta estão os humanos conversando, mas na prática são as máquinas que estão ali trocando ideia. É muito estranho, mas é o que eu tenho observado. E você já chegou em algum momento, Lu, que ela te sugeriu umas respostas, você fez seu teste, ela disse, você tem que melhorar aqui por causa disso, e ela acabou criando uma persona que não era você, e isso te incomodou, e o que você fez com isso? Muitas vezes. E aí eu volto no meu prompt, nas informações que eu tenho, e falo, olha, a gente já conversou que esses são os parâmetros, usa esses parâmetros. Aí ela, desculpa, eu errei, então vamos voltar atrás. Mas você tem que ficar muito atento nas respostas, porque a IA alucina. Por melhor que seja o seu input de dados ali, e até o que eu comentei com você, se a conversa tá muito longa, eu observo que ela dá uma alucinada maior. Então, eu comecei a quebrar um pouco mais os meus chats com ela. Se você tá gostando do podcast, tá gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP. Que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Putas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Boa. É realmente isso, como você disse. A IA sempre vai nos elogiar, dizer que somos maravilhosas. Não que não sejamos, mas criar uma persona muito igual para todo mundo. A gente percebe muito em texto, né? As pessoas têm reclamado no LinkedIn. Dá para perceber que esse texto aí foi criado por IA, tá na cara, tanto no perfil quanto nos textos que são divulgados, ou até em currículos, né? Às vezes você olha também no LinkedIn, as habilidades da pessoa que está escrita ali, você percebe muito o que tem IA, então acaba uniformizando isso. Então, é algo que eu acho que é muito para acelerar realmente, né? Você escreveu ali, dá uma ajustada, mas você precisa deixar a sua cara. Eu acho que a gente tem que lembrar que tem uma pessoa ali, né? Apesar que a ferramenta está te ajudando, tem que ter o seu jeito, o seu cara, as suas características. Senão, acho que fica muito igual e realmente perde totalmente a graça da ferramenta de te ajudar a mostrar o que existe melhor em você. E me conta mais um pouquinho, Lu. Você falou que tem alguns agentes que te ajudam nessa jornada. Quando é que você acha que realmente vale a pena ter um agente e quando você acha que não? Talvez não seja tão interessante assim. Eu acho que aqui eu uso o mesmo raciocínio que eu uso quando eu vou automatizar qualquer trabalho, no trabalho, de fato. Se é uma tarefa muito repetitiva, não tem por que não automatizar. Por exemplo, busca de vagas. O que eu fazia? Todo dia de manhã eu abria lá o LinkedIn, olhava o que o LinkedIn tinha mandado de e-mail de vagas, ou no próprio LinkedIn, ia fazer a ronda nos grupos de WhatsApp para ver se tinham vagas novas, quando eu estava procurando vagas assim, sem estar por contato com as pessoas, né? O que eu fiz foi criar um agregador que já cospe todas essas vagas direto no meu e-mail, então eu economizo um tempo de uma tarefa de estar ativamente indo atrás das coisas, para que eu já receba isso tudo classificadinho e cruzado com o que eu defini que são os meus objetivos. Então, ela já ranqueia para mim quais das vagas que chegaram tem mais fit com o que eu quero. E aí, eu uso esse raciocínio para todas as automatizações que eu vou fazer. Assim, tem um fluxo operacional padrão que eu consigo seguir e eu posso mandar a máquina fazer por mim? Tem. Consigo automatizar isso? Consigo. Então, eu vou automatizar. Agora, eu vejo muitas pessoas que estão usando a automatização para se candidatar para vagas, por exemplo, para acelerar a candidatura. Eu não fiz isso e eu não me sinto confortável de fazer isso. Hoje,
Talvez porque eu não tenha feito ainda e não tenha testado, mas eu acho esquisito, sabe? Talvez seja um preconceito meu, tá? Vou trabalhar aqui internamente. Mas é que a minha sensação, e aí do que eu li a respeito, porque eu não montei esse fluxo e não conversei com ninguém que tenha feito isso de fato. Eu li relatos variados de pessoas que eu não conheço na internet. É que as pessoas estão se candidatando de forma massiva para essas vagas, sem fazer um filtro de fato do que elas estão querendo. E aí eu acho que você perde muito da agência, do humano nesse processo, que é, cara, a tua carreira, o que você quer? Se você quer se candidatar para qualquer vaga nesse momento, e você quer qualquer vaga, porque você precisa de qualquer vaga, cara, se vai acelerar seu processo, só vai. Não estou aqui para te julgar, pelo amor de Deus. Porém, contudo, no entanto, todavia, se você quer alguma coisa específica, você fazer isso vai um pouco contra o princípio de buscar uma coisa específica, porque você está se candidatando de forma massiva. E acho que você acaba perdendo rastreabilidade, né? Você está se aplicando a um monte de coisa, você não vai ter um currículo efetivo, vai te gerar não sei quantos mil currículos para poder se candidatar a não sei quantas mil vagas. Realmente não é interessante. Eu também não acho interessante, mas não julgo quem quer se candidatar a diversas vagas dessa maneira. Você me lembrou eu tenho muita curiosidade para saber, eu tenho muita curiosidade de saber, de conversar com pessoas que de fato fizeram isso, porque tudo que eu li foi relato, que eu não sei se não foi gerado por IA também. Então, fica nessa... Você me lembrou de utilizar a IA, né, para formar uma persona. Não sei se você já ouviu falar de gêmeos de IA. Já ouviu falar sobre isso? Eu vi esses dias as coisas que a gente se assusta com IA. Que uma mulher, ela pegou todas as informações dela de Teams, de Slack, de WhatsApp, todas as conversas profissionais, e ela colocou na IA para que criasse a persona dela ali. E aí ela usou com a chefe dela para fazer um one-on-one. Tipo assim, o que é que essa chefe falaria? E a chefe também tinha esse gêmeo. Então ela trouxe todas as dúvidas que ela teria nesse one-on-one, jogou na IA, e depois elas compararam. Tipo assim, não foi... Uma sabia da outra. Elas compararam e viram que as respostas que foram dadas pela IA eram muito semelhantes ao que elas realmente falariam. Gente, quando eu vi isso, eu fiquei chocada, porque a primeira sensação que você tem é, meu Deus, tem um clone meu aí, dizendo tudo que eu diria. E quando você falou de automatizar, criar uma persona, eu me lembrei muito disso. Já tinha ouvido falar a respeito? Não, eu tô chocada, eu vou ler mais sobre, porque eu fiquei muito curiosa. E que assustador. Ao mesmo tempo, que legal, mas eu não sei nem o que pensar nesse momento. Acho que eu vou precisar... E ela vai validando, essa pessoa ela vai validando aos poucos, assim, dizendo, realmente seria o que eu responderia. Tipo assim, de tão mimetizado que está. Mas isso me assusta também, porque imagine, se todo mundo começar a fazer esses gêmeos de IA, a gente vai parar de conversar uns com os outros, sabe? Tipo assim, precisa disso aqui no ano, ou precisa disso aqui para outro tipo de processo. Mas todo mundo começar a conversar, vão ser as IAs, como você falou, as IAs conversando umas com as outras e as pessoas deixando de se relacionar. Tipo, eu acho interessante, mas ao mesmo tempo muito assustador, sabe? O nível que a gente está chegando de inteligência artificial. E o que eu vou só voltando aqui, que eu tô sentindo falta disso mesmo, como você disse, de ter seu toque profissional ali, ter seu jeito, ter sua métrica, como você fez, ter a sua história, e acaba vivendo todo mundo muito igualzinho. Você acha que isso os recrutadores também percebem e seria um motivo assim para eliminar, ou é IA avaliando IA e isso acaba passando muito despercebido? Eu acho que hoje isso acaba passando um bocado despercebido e, na verdade, está sendo otimizado para isso. O que eu observo muito, pelo menos nessas primeiras fases, né? Eu acho que uma vez que você passa os filtros e etc., você começa a ter contato com humanos, você volta a ter o olhar humano e a ferramenta de IA como um suporte ali, tomando notas, enfim. Mas até essa primeira camada, você acelera muito, você dá uma vazão muito grande para esse primeiro fluxo. Então, você consegue analisar mais pessoas do que você conseguiria analisar, sendo você um recrutador humano ali, olhando triando todos aqueles currículos. Mas, ao mesmo tempo, você está priorizando pessoas que sabem falar com máquina. Você está priorizando currículos que são muito parecidos. Se você está falando de entrevistas por voz ou por vídeo, ainda que com robôs, você também está potencializando, você está só escalando algo que também acontece ali na triagem de currículos e etc., que é garantir que você está priorizando as pessoas que sabem falar a língua do robô. Mesmo que essas pessoas, no fim do dia, quando elas vão conversar com um humano ou vão trazer outras vivências,
não necessariamente elas vão conseguir ser as melhores pessoas para aquela vaga. Você ganha em escala, mas você perde no humano ali do começo do processo. Aí depende do que você está otimizando, né? Se a companhia está otimizando para escala, está otimizando para velocidade no funil, está otimizando para taxa de conversão, ela consegue otimizar isso tudo. Mas qual é a qualidade no... E aí eu não sei, então, uma pergunta mesmo, como é que está ficando a qualidade desses processos de contratação depois? Eu fico imaginando também, Lu, tem toda essa triagem, né? Teoricamente, você escolhe os melhores, os que deram mais match de acordo com as ferramentas que utilizaram aí. E, às vezes, a decepção que deve acontecer quando encontra aquela pessoa. Deve ter uma etapa ali, né? De humano com humano. E não se sustenta. Não consegue sustentar aquilo que foi lindamente dito no currículo, que acabou ultrapassando a IA. Então, acho que não sei se é tão interessante você conseguir passar a primeira etapa, né, que são muitos currículos, mas chegar e acabar empacando em outra etapa porque você acabou dizendo uma pessoa ali que você não era, né? Então, você acaba sendo eliminado de qualquer forma. E eu vi um processo seletivo esses dias no WhatsApp, que eu, assim, não é algo que a gente até conversou antes de começar aqui o episódio, não é algo que eu me acho muito confortável de você conversar ali no áudio dizendo as suas respostas e em algum momento ela vai dizer, isso aqui não tá interessante, vamos mudar essa resposta, não entendi isso muito bem, e aí ela vai seguindo. Quando você fez esse processo de conversar com a máquina, o que é que você sentiu? Você sentiu falta desse contato humano ou foi muito, muito tranquilo para você? Eu sou uma pessoa de contato humano, então eu senti falta, devo dizer. Assim, para mim a sensação, eu detesto falar no telefone. E aí para mim a sensação é que eu tô falando com um robô pelo telefone. Aí é meio estranho, assim. Mas aí são questões pessoais, sabe? Eu acho que para mim eu tenho menos insumo sobre aquela conversa quando eu tô falando com um robô versus quando eu tô falando com uma pessoa, porque a pessoa, você tá vendo ela, você tá vendo a mudança no tom de voz, você tem mais ferramentas de feedback para você ajustar seu discurso e tomar uma decisão mais acertada sobre o que você tá falando naquele momento. No robô é muito, tá bom, vou fazer o meu melhor aqui e rápido. Você percebe as nuances, né? Uma respirada, uma tortada assim de olho, tipo assim, ai, que saco, essa pessoa não respondeu o que eu queria. Eu já participei por entrevistas que claramente a pessoa não queria estar ali me entrevistando, tanto que eu perdi. Todos nós, fique tranquila. Provavelmente a IA não, a gente não vai perceber essas nuances para poder dar aquele jeitinho, né? Durante a entrevista, acaba sendo muito, muito racional. Lu, a gente tá quase chegando no final do nosso episódio. Tem mais alguma dica que você gostaria de dar para essas pessoas que estão passando por esse processo seletivo, se preparando com ferramentas de IA, passar por todo um processo que a gente sabe que é um processo estressante, são diversas vagas que a gente se aplica todos os dias, algumas acontecem, outras não, são muitos mais nãos do que sim. Qual dica você daria pra gente passar por esse processo e qual falar assim, não faz isso não, que pra você talvez não fosse muito bacana? Acho que a primeira, eu tenho algumas dicas. A primeira é não passe por isso sozinha. Se tiver com quem conversar, que seja nosso grupo de WhatsApp, sabe? O Mulheres de Produto tem um grupo maravilhoso no WhatsApp e a gente tá ali pra se ajudar, porque é um momento treta e trocar com outras pessoas pode ajudar muito. Agora, quando a gente tá pensando no uso de IA, saber o que você quer, fazer esse trabalho interno, de, tipo, o que você tá buscando, mas lembrar que o trabalho de julgar, de escolher, de criar, de conectar ideias, de construir relacionamento e de decidir o que você vai fazer da sua carreira é seu, não é da IA. A IA é uma ferramenta que te ajuda a enxergar padrões, te ajuda a fazer comparações, mas ela não deve decidir por você. Pelo amor de Deus, a carreira é sua. Então, portanto, não faça de jeito nenhum delegar a sua carreira para uma IA, sabe? Ela é uma ferramenta de suporte ali que está te ajudando no processo. Use ela como uma ferramenta de suporte, seja educada com a máquina também. Acho que é sempre muito bom ser educado com todo mundo, inclusive com as máquinas. Mas acho que esses são os meus principais pontos. Acho que é muito usar com bom senso, né? Como tudo que a gente usa na vida. Vai acelerar, mas o bom senso tem que existir ali. Eu já peguei vagas que, por exemplo, o currículo, né? A gente sempre quer deixar o currículo, mesmo você trabalhando, atualizado, assim, tem alguma coisa que você aprendeu, você vai colocando. Vou colocar na IA para ver se o formato vai ficar mais interessante. E quando eu colocava isso, gente, era outro currículo de outra pessoa. Então, assim, eram as minhas informações, mas que não condiziam, que até se me questionasse se você fez isso, eu não saberia responder, porque não foi eu que escrevi e não tinha muito a ver, ela dá uma alucinada do que tinha realmente realizado. Então, como você disse, ter muito ideia do que você quer
né, o que você está buscando, e usar a ferramenta para potencializar isso, mas dentro dos guarda-reios ali que façam sentido, para que não seja outra pessoa que está aplicando para a vaga, que não seja você, que lá na frente isso vai ser descoberto. Eu acho que não demora muito para ficar claro isso, sabe, que foi com IA, e acho que até descredibiliza, né, poxa, a pessoa já está se mostrando ser uma outra que não é, seja, que profissional é esse aí, né? Então vamos ter limite nas coisas. O bom senso é o limite e o saber quem é você. Acho que saber quem é você é tão importante nesse processo todo, que aí você consegue refutar a IA também quando ela traz coisas que você sabe que claramente não são você ali. Exatamente. Estamos fechando o episódio e para fechar, no fim, talvez a grande transformação que a IA traz para os processos seletivos não esteja em nos ajudar a encontrar a resposta certa, mas é nos dar mais espaço para fazer perguntas melhores sobre nós mesmos, o que sabemos fazer, o que precisamos aprender e principalmente o que queremos construir com a nossa carreira. Porque se a tecnologia pode nos ajudar a chegar mais preparados para a entrevista, talvez o verdadeiro diferencial esteja do que fazemos realmente nessa preparação. Quando a IA deixa de falar e a nossa história começa a falar por nós mesmos. Se você curtiu esse episódio, compartilhe, comente nas redes sociais das Mulheres de Produto e até o próximo episódio. Lu, muito obrigada novamente por ter topado o desafio de mais um episódio aqui. Foi muito bacana conversar com você, tá? O prazer foi todo meu. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Beijo.